Compartilhar agora a tela com vocês. Pronto. Eu estou compartilhando agora com vocês a tela do plantão. Okay? A minha orientação é para que vocês seguiem pela data do documento, tá? Hoje é um plantão de funções exponenciais. Funções e equações exponenciais. Eu imagino, na verdade, que muitos de vocês tiveram certa dificuldade de responder a atividade que está lá na sala de aula, certo? Por quê? Imagina aqui uma função que tem esse formato aqui, 200 vezes 1,1 elevado a x. Vocês não veem esse tipo de função com tanta frequência. Em geral, vocês estão acostumados a verem funções do primeiro grau, não é isso? Por exemplo, y igual a 3x mais 8. Vocês estão acostumados a ver funções de segundo grau também, que aí muda um pouquinho, né? Você vai ter, por exemplo, x ao quadrado menos 8x mais 17. Chutando aqui alguns exemplos. Tá? E aí a gente expandiu um pouquinho mais essa revisão agora para as funções exponenciais. Tá bom? Essa daqui exige um grau de abstração um pouco maior. Seria isso aqui, ó. 3 elevado a x, ou então pode aparecer, como eu fiz no outro exemplo, 85 vezes 1,5 elevado a x. Isso aqui também é uma função exponencial, tá? Você tem esse termozinho aqui, que está elevado a x, mas ele pode vir acompanhado de um outro número multiplicado, ou então mais outro número, ou menos, tá certo? Isso também se caracteriza como função exponencial. Ok? Então, a ideia é que a gente percorra essas funções, que nesse momento a gente explique as exponenciais, e futuramente a ideia é falar das funções logarítmicas e, esse ano, ainda das funções trigonométricas. Funções trigonométricas. Tá bom? Aí você pode se perguntar assim: mas tá bom, tem o Enem tá com essa situação toda, a gente não sabe se vai acontecer ou não até agora, mas a gente pode encarar tudo isso como uma revisão do ensino médio mesmo, tá?
Aí qual é a grande lição de funções? No ensino médio, a gente trabalha com aplicações. Aplicações da matemática no nosso cotidiano, tá? Então, vocês veem muito porcentagem, regra de 3, questões geométricas, né? Que a gente pode resolver determinados problemas usando ferramentas da matemática, né? Mas onde é que entram as funções nessa parte de aplicações? A ideia é que nós... A gente diz assim, em outra cor. Como modelar um problema usando um recurso matemático? Como é que a gente modela um problema? O que significa modelar? É você construir você conseguir explicar aquele fenômeno usando um recurso da matemática, certo? E, em geral, nós usamos equações e funções. Então, a ideia é, será que a gente consegue utilizar uma equação ou uma função para, digamos que, explicar aquele problema ou tentar prever o que vai acontecer no futuro com aquela situação? E aí é onde entra um pouco das funções. E, em resumo, é como se fosse uma escada, tá certo? Eu vou explicar desse jeito, quando a gente está estudando. Você pode estudar essas funções de forma independente, com exceção dessas duas aqui, que estão intimamente ligadas. Mas a ideia é, você estuda primeiro a função de primeiro grau, aí você constrói uma abstração maior e estuda de segundo grau. Depois você vai para a função exponencial, depois a função logarítmica. Mesmo que vocês não entendam tão bem o que significa logaritmo agora, mas é um tipo de função. E por último, as funções trigonométricas, tá bom? Falando aqui do ensino médio. E aí a ideia é que, à medida que você vai estudando e avançando aqui nesse estudo, você vai conseguindo modelar de forma mais fiel ao problema a sua situação. Então, qual é a primeira lição que eu quero falar um pouco hoje, ou recapitular? Nós estudamos funções diferentes porque os nossos problemas da vida, falando da gente como humanidade, que os problemas da nossa vida, eles são modelados de maneiras diferentes. O movimento, o crescimento de um determinado fenômeno, o decrescimento, acontecem de formas diferentes. Então, essas funções, elas são usadas dependendo da situação, tá bom? Em especial, eu expliquei na aula passada, as funções exponenciais, elas são muito utilizadas, vou escrever aqui, as funções exponenciais, elas são utilizadas em fenômenos que mostram um crescimento rápido ou decrescimento rápido. Crescimento e decrescimento. Vou colocar assim, veloz. Tá? E é tanto que eu vou esboçar aqui novamente o gráfico da função exponencial. Tá? Ela faz isso muito rápido. Na verdade, não é nem tão leve assim. Ela faz isso, ó. Ela é assim.
Então, existem situações que o crescimento daquele fenômeno é tão rápido que, por exemplo, a função do segundo grau ela não modela muito bem. E aí a gente tem a função exponencial. Tá certo? Hoje é uma aula de dúvidas. Eu acabei me antecipando e explicando aqui algumas coisas. Mas caso vocês tenham alguma dúvida especificamente, esse é o momento da gente tirar. Eu não vou entrar com um assunto novo aqui, eu vou continuar falando de coisas envolvendo essas funções. Se alguém tiver algum exercício específico, até do próprio formulário, pode falar, tanto no microfone como no chat, certo? Caso ninguém tenha, eu trouxe alguns exercícios para a gente fazer que complementam aqueles 5 exercícios do formulário. Lembrando que eu deixei um material complementar em PDF com as questões do formulário e com outras questões. Então, quem teve a curiosidade de olhar, tinha lá um resumo do assunto, né, do vídeo, e tinha várias questões, ok? No plantão de hoje e no plantão de mais tarde, eu acredito que não vai dar tempo, caso ninguém tenha dúvidas, assim, para trazer pra gente, eu ainda acho que não vai dar tempo de concluir, mas dependendo do nosso andamento aqui, pode ser que a gente conclua, certo? Então, eu vou, se alguém tiver, avisa no chat, fala assim, eu tenho, e eu vou começar aqui com o primeiro exercício, que, se eu não me engano, está no formulário, e essa questão especificamente caiu no Enem, tá certo? Aí eu quero mostrar para vocês como é que esse problema cai no Enem, tá bom? Olha só. O Sindicato de Trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja de R$ 1.800, propondo um aumento percentual fixo por cada ano dedicado ao trabalho. A expressão que corresponde à proposta salarial S em função do tempo de serviço T em anos é S de T igual a 1.800 vezes 1,03 elevado a T. De acordo com a proposta do sindicato, o salário de um profissional dessa empresa com 2 anos de tempo de serviço será em reais, e aqui nós temos as 5 alternativas do problema. Uma coisa que é importante que vocês tenham em mente é que, assim, a função que determina esse salário é essa daqui, ó. S de T igual a 1.800 vezes 1,03 elevado a 3. É diferente, por exemplo, de uma função do segundo grau. Um exemplo seria T ao quadrado mais... Eu vou usar até esses mesmos valores para que vocês possam ver a diferença. 1.800T mais, sei lá, 1,03. Se eu tivesse isso aqui, eu quero que vocês observem algumas diferenças. Eu não estou interessada em resolver isso aqui, não. Isso aqui só foi um exemplo que eu dei. Aqui, a minha incógnita, que é o valor que eu não conheço nessa equação de segundo grau, a minha incógnita não está no expoente aqui. Por quê? Porque na função de segundo grau, um dos termos está ao quadrado. Uma das minhas incógnitas está ao quadrado, certo? Aqui, a minha incógnita obrigatoriamente é expoente.
Então, quando isso aqui acontece, a gente diz que ela é uma função exponencial, tá bom? Pode ser que muitos ainda estejam com essa dúvida. Nós não estamos trabalhando com funções do segundo grau agora, a gente está trabalhando com funções exponenciais. Então, nesse exercício, ele já te dá a relação, é um pouco mais fácil, tá? Em resumo, ele tem um sindicato que quer que o piso seja 1.800 e quer que esse salário num determinado valor fixo por cada ano. Então, a ideia é que você tenha R$ 1.800, só para vocês entenderem um pouquinho o que é que a função exponencial faz. E aí, no segundo ano, esse valor vai aumentar um pouco mais. Ele vai para 1.000, 1.800 e mais alguma coisa. Aí no segundo ano, aliás, no terceiro ano, ele não vai usar esse salário base para calcular o aumento. Ele vai usar o salário do segundo ano, tá certo? E aí ele vai calculando esse aumento em relação ao ano anterior e não em relação ao ano inicial. Esse movimento de ir calculando esse salário de acordo com o ano anterior, sempre aumentando a uma taxa específica, dá um crescimento exponencial, tá certo? Então, isso aqui foi só para a gente compreender melhor a ideia, tá? O objetivo no problema é saber o salário de um profissional dessa empresa com 2 anos de tempo de serviço. Ou seja, se eu tenho S de t igual a 1.800 vezes 1,03 elevado a t, como é que eu calculo o salário após 2 anos? Observe que t é o tempo em anos. Então, onde eu tenho t, eu vou utilizar 2, porque ele quer saber o salário após 2 anos usando essa regra que eles estão propondo. Então, ó, S de 2 vai ser igual a 1.800 vezes 1,03 elevado ao quadrado. Cuidado, aqui, ó, cuidado. Você pode acabar fazendo isso aqui, ó. Você pode acabar fazendo isso. E isso aqui vai induzir você a um erro, ok? Na função exponencial, esse t aqui não é um número que está multiplicando 1,03. 1,03 é a minha base, tá certo? Então, se você tivesse esse cuidado aqui, você não vai errar. O detalhe dessa questão é que você vai trabalhar com números decimais. Então, o que é que eu aconselho que vocês façam? Você tem duas alternativas. Você tem um número ao quadrado, então significa que é 1,03 vezes 1,03. Tá certo? Você pode fazer isso, calcular mesmo, ou então você pode pegar 1,03 ao quadrado e pode pegar esse 1,03 e transformar em fração. 1,03 eu tenho 2 algarismos após a vírgula, então isso é a mesma coisa de 103 dividido por 100 ao quadrado. E eu posso fazer isso e usar aqui. É uma escolha pessoal, eu prefiro transformar em fração, tá certo? E aí eu posso usar a propriedade de potência aqui. Vai ficar 103 ao quadrado dividido por 100 ao quadrado, tá? Bom, 103 ao quadrado vai ser 3 vezes 3 vai dar 9, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3. Vamos para o zero agora. 0 vezes 3, 0, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 1, 0.
1 vezes 3, 3. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. 9, 0, 6, 0, 1. Então, aqui em cima vai ficar 10.609. 100 vezes 100, eu vou pegar, escrever aqui, ó, 100 ao quadrado, é a mesma coisa de 100 vezes 100. Então, isso é o 1 acompanhado de 4 zeros. Tá? 1, 2, 3, 4. E aí, 1,03 ao quadrado é a mesma coisa dessa fração aqui. Aí você pode perguntar, ah, mas o número está muito grande. Perceba que eu posso simplificar zeros, certo? Eu posso pegar esses 2 zeros aqui e simplificar com 2 zeros daqui. E aí eu tenho um valor mais simples. Eu tenho 18 vezes 10.609 sobre 100. Bom, eu sei que um número dividido por 100 é a mesma coisa desse número. Como eu tenho 2 zeros, eu escrevo partindo do 9, 1, 2, coloco uma vírgula aqui. 18 vezes 106,09. E aí eu só preciso fazer essa multiplicação, tá bom? Vamos ver. Bom, 9 vezes 8 dá 72. Desculpa, que é 2. Oito vezes 0 dá 0, mais 7, 7. 8 vezes 6 dá 48. 8 vezes 0 dá 0, mais 4, 4. 8 vezes 1, 8. E agora finalizo multiplicando 1. 1 por todos os números de cima. 1 vezes 9 dá 9. 1 vezes 0 dá 0. 1 vezes 6 dá 6. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Somo. Desço 2. 9 mais 7, 16. Sobe 1. 1 mais 8 mais 0 dá 9. 4 mais 6 dá 10, então vem 1 para cá. 1 mais 8, 9, e sobra esse 1. Como eu tenho 2 algarismos após a vírgula, eu escrevo aqui embaixo a vírgula seguida de 2 algarismos. Portanto, o resultado de S de 2 é 1909,62, que é a alternativa E. Observe que a dificuldade nesse problema, as dificuldades são duas. Primeiro é você identificar qual tipo de operação você vai ter que fazer, né? Substituir t por 2. Esse é o primeiro nível de dificuldade. O segundo nível é você fazer o cálculo dessa expressão aqui que está ao quadrado, tá bom? A tendência é que vocês façam 1,3 vezes 1,03 vezes 1,03. Vai dar o mesmo resultado, tá bom, pessoal? Eu estou fazendo aqui com fração, até porque a gente está revisando propriedades de potência, só que você vai ter que fazer duas operações usando vírgula. 1,03 vezes 1,03, que vai dar um outro número com vírgula. E aí, vou multiplicar esse número que você obteve por 1.800, ok? E aí é uma coisa pessoal, cada pessoa tem um jeito melhor de fazer a operação. Mas, independente da maneira, você tem que encontrar essa alternativa como a correta. Certo, pessoal? Essa questão caiu no Enem, e a ideia é que as questões de exponenciais sejam nesse formato. Tá bom? Alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta aqui? Vou considerar que não, tá certo?
Aqui tem exercício 5, porque lá no material de vocês, esse exercício é o 5, tá bom? Para vocês se localizarem. Exercício 8 daquela lista que está lá no sistema. Certa substância radioativa desintegra-se de modo que, decorrido o tempo t em anos, a quantidade ainda não desintegrada da substância é S igual a S0 vezes 2 elevado a menos 0,25t, em que S é a quantidade de substância que havia no início. Qual é o valor de t para que a metade da quantidade inicial se desintegre? Vou ler novamente. Certa substância radioativa desintegra-se de modo que, decorrido o tempo t em anos, a quantidade ainda não desintegrada da substância é S igual a S0 vezes 2 elevado a menos 0,25t, em que S0 representa a quantidade de substância que havia no início. Qual é o valor de t para que a metade da quantidade inicial se desintegre? Certo? Então, a ideia é a seguinte: eu tenho a expressão essa expressão aqui, que me dá a quantidade que ainda não foi desintegrada. Em geral, substâncias radioativas, elas vão se desintegrando com o decorrer do tempo. Vocês já viram isso em química e talvez em física também. Então, ele quer o valor do tempo para que a metade da quantidade inicial se desintegre, ou seja, depois de um tempo aí que eu não sei, a quantidade final vai ser igual à metade da quantidade inicial, certo? Você pode achar essa questão um pouco mais difícil porque ele não te deu a quantidade inicial. Bom, qual é a regra nessas questões? Quando você tem S índice zero, isso geralmente é a quantidade inicial. Ok? Se você tem S0 aqui, esse valor de S é a quantidade atual. Em todas as funções exponenciais que a gente vai trabalhar, esse valor aqui, ó, que está acompanhando a potência, vai ser o valor inicial. Então, esse valor aqui, S de t, é a quantidade atual. Quantidade atual. Ok? E essa potência, 2 elevado a menos 0,25t, vai expressar eu vou escrever como o meu fator de crescimento ou decrescimento. Nesse caso, é decrescimento porque o meu expoente ele está negativo. Vou escrever assim, de decrescimento. Ok? Estou só interpretando aqui. Para simplificar, você pode atribuir um valor aqui para esse zero, um valor qualquer. Um valor 100, 1000, 1 milhão, 250, você que sabe. Mas a ideia é, qual é o valor do tempo para que metade da quantidade inicial se desintegre? Ou seja, ele quer saber após quanto tempo a quantidade inicial vai ser a metade da quantidade inicial. Então, a ideia é que você use isso aqui na sua resolução. Vamos ver se a gente consegue
se a gente consegue responder, tá? No lugar de S, eu vou escrever S0 sobre 2. S eu quero dizer S de T. Então, eu vou escrever S0 sobre 2 igual a S0 vezes 2 elevado a menos 0,25T. Ok? Bom, aqui o meu objetivo é achar o valor de T. Perceba que até agora a gente não tinha muito recurso para fazer para encontrar essa expressão para T. Mas vamos pensar um pouquinho. Eu tenho dois valores que eu não conheço, tenho S0 e tenho T. Eu quero achar o valor de T. Então, a minha ideia é sumir com esse S0, fazer com que ele não esteja mais na minha expressão. Deixa eu inverter aqui os membros. Ok. Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho S0 em um membro e S0 no outro membro. Tá? Eu posso simplificar e eu vou explicar para vocês com um outro exemplo. Por exemplo, se eu tenho 4 vezes 3 igual a 4x sobre 3. Eu posso simplificar esse 4 com outro 4. Por quê? Porque aqui eu tenho 1 no denominador. E aí eu posso pegar esse 4 e vou fazer meio pelos extremos. 4 vezes 3 vezes 3 igual a 4x vezes 1. E eu posso isolar o valor do x aqui. Eu posso escrever 4 vezes 3 vezes 3 dividido por 4 vezes 1, que é igual a x. E aí eu posso simplificar esse 4 com o de baixo. Mas nesse caso aqui, se você tem um valor em um membro e um valor no outro, dessa forma aqui, como multiplicações, eu posso simplificar, tá? Ou então você faz o seguinte. Você tem S0 vezes 2 isso aqui. E aí eu cancelo S0 com S0. Ou seja, se você atribuir um valor para S0, por exemplo, 1000, vai chegar um ponto aqui na sua solução que você vai pegar esse 1000 e dividir por 1000. Ou seja, não faz muita diferença esse valor inicial, nesse caso. Então, eu vou escrever 2 elevado a menos 0,25t igual a. Lembra daquela propriedade que diz que se eu tenho uma potência elevada a x que é igual a outra potência elevada a y, isso significa que x é igual a y? Eu mostrei isso em outras aulas. 1 sobre 2 é 2 elevado a menos 1. É uma outra propriedade que a gente sabe. E aí eu tenho mesma base, 2, e tenho expoentes respectivos. Então, pela propriedade de função exponencial, os expoentes têm que ser iguais. Bom, eu tenho um valor negativo igual a outro negativo, eu posso multiplicar a equação por menos 1, vou ter 0,25 igual a 1. Então, t é igual a 1 dividido por 0,25. Se você achar muito difícil fazer essa operação, vamos fazer assim, vamos escrever 0,25 como fração. 0,25 é 25 sobre 100, vezes t igual a 1. Portanto, se eu tenho 1 aqui embaixo do
do 1t, eu vou fazer meio pelos extremos. Vai ser 100 dividido por 25, que é igual a 4. Portanto, gente, após 4 anos, a quantidade inicial será a metade. Tá bom? Eu vou recapitular essa resolução. Só um momento. Vou recapitular, tá? Essa questão, ela é um pouco... Também não fiquem desesperados, tá bom? Olha só. Eu tenho uma substância que se desintegra. Existem substâncias no nosso planeta que tem essa propriedade. Então, ela... Depois de ter anos, a quantidade de substância que ainda existe vai ser dada por essa expressão aqui. S igual a S0 vezes 2 vezes menos 0,25T. Tá? Onde o S0 é a quantidade inicial. E ele quer saber qual é o valor de T para que metade dessa quantidade se desintegre. Ou seja, ele não quer saber o valor de S. Ele quer saber o valor de T. Ok? Então, a gente precisa ter um pensamento de resolução um pouquinho diferente. Certo? Aí eu coloquei aqui, ó, S de T é igual a S0 vezes 2 elevado a menos 0,25T. Então, S0 é a quantidade inicial, S é a quantidade atual, e essa potência eu denominei como um fator de decrescimento. É como se fosse a máquina que fosse decrescendo a quantidade. É um modelo matemático, tá? Você não precisa se preocupar em deduzir isso aqui, não. Em saber de onde veio, não. A ideia é que você use essa expressão, que ele já deu. E aí ele quer saber o valor de T para que a quantidade que você tem atual seja metade. Então, a S tem que ser metade do valor inicial, por isso que eu dividi por 2. Então, no lugar de S, eu vou escrever S0 sobre 2. S é diferente de S0. S0 é a quantidade inicial e S é a quantidade que você tem nesse momento. Ok? Se eu pegar S e substituir por S0 dividido por 2, eu vou ter essa expressão. S0 dividido por 2 é igual a S0 vezes 2 elevado a menos 0,25T. Mas eu quero encontrar T. Eu quero encontrar o tempo. Então, eu preciso me desfazer desse valor, esse zero aqui, porque eu não quero encontrar ele, eu quero encontrar T. E nesse caso, eu observo que se eu tenho esse zero em um membro e esse zero no outro membro, eu posso simplificar. Ou então passar esse zero dividindo também, como eu fiz aqui, certo? Que eu marquei até de azul. Aí em seguida eu obtenho 2 elevado a menos 0,25T igual a 2 elevado a menos 1. Por quê? Porque existe uma propriedade que vocês viram nas aulas anteriores comigo, que quando você tem 1 sobre um valor, isso é a mesma coisa de A elevado a menos 1. Se fosse 1 sobre A ao quadrado, seria A elevado a menos 2 e assim por diante. Tá? E o meu objetivo é usar essa propriedade que está aqui em cima da questão. Se eu tenho duas potências de mesma base, os expoentes têm que ser iguais. Então, como aqui nessa última linha eu tenho potências com mesma base, e a base é 2,
Então, obrigatoriamente, os meus expoentes precisam ser iguais. Ou seja, menos 0,25t tem que ser igual a menos 1. E aí, para melhorar a situação, eu multipliquei a equação toda por menos 1. E aí eu sumi com os valores negativos. Aí, para simplificar mais, eu escrevi 0,25 como 25 sobre 100. Tá bom? Eu vou até melhorar essa escrita aqui, para que não haja tanta dúvida. Eu vou escrever assim. 0,25 é 25 sobre 100. Então, 25t sobre 100 é igual a 1. Tá bom? Aí eu faço o meio pelos extremos. Meio pelos extremos aqui. Vinte e cinco t é igual a 100. Então, t é 100 sobre 25, que é igual a 4. Então, isso significa que após 4 anos, essa substância vai ter somente metade da sua quantidade inicial. Ok? Essa questão ela é um pouco mais difícil, e ela já dá uma noção do que nós veremos mais à frente, que são as funções logarítmicas, tá? As funções logarítmicas, digamos que fazem o processo inverso da exponencial, ou seja, se eu quero encontrar esse valor de t, existe uma função que me dá recursos mais fáceis para achar esse valor e com outras propriedadezinhas, tá certo? Mas o meu objetivo com essa questão era mostrar que eu não posso somente encontrar o valor de S, mas também encontrar o valor de t em algumas situações, tá? Para finalizar a aula de hoje, essa questão 9 ela é um pouco mais direta e vai ajudar a gente a exercitar um pouquinho mais. E aí na aula de 4 horas, no plantão das 4, nós iremos continuar, tá vendo? Ó, tem outros exercícios e especificamente o exercício 11, que é igual, eu acabei repetindo essa questão, eu acho que é igual ao exercício 7 da lista. Tem várias equações exponenciais e a gente vai treinar também, ok? Mas para finalizar, eu vou resolver o exercício 9. Suponha que o crescimento de uma cultura de bactérias obedece à lei n de t igual a m vezes 2 elevado a t sobre 2, na qual n representa o número de bactérias no momento t, medido em horas. Se no momento inicial essa cultura tinha 200 bactérias, determine o número de bactérias depois de 8 horas. Então, você tem um recipiente que tem bactérias e que, com o passar do tempo, essa quantidade vai crescendo e crescendo e crescendo. E aí, é possível, nessa situação, você determinar a quantidade de bactérias em determinado momento. E essa quantidade é descrita por essa equação aqui, ó, essa lei. M vezes 2 elevado a t sobre 2, onde N é a quantidade de bactérias M, aqui, ó, se no momento inicial essa cultura tinha 200 bactérias, nesse modelo, esse valor aqui que acompanha a potência é a quantidade inicial. Quantidade inicial. E o T é o tempo. Eu aconselho que nesses problemas, em questão de exercício, vocês peguem a expressão e montem desse jeito mesmo. Coloquem
o que significa cada parte, porque vocês vão aprender melhor desse jeito, o significado da expressão. E aí ele quer saber, depois de 8 horas, o número de bactérias. Só que, reescrevendo aqui a expressão sem muita poluição, só que eu tenho esse M aqui. E esse M eu sei que é quantidade inicial. Então, voltando para o enunciado do problema, ele afirma que no momento inicial, essa cultura tinha 200 bactérias. Ou seja, no lugar de M, não é de N, tá certo? É de M. Eu vou escrever 200. 200 vezes 2 elevado a T sobre 2. E ele quer que você determine o número de bactérias depois de 8 horas. Um outro erro muito comum que muitos de vocês podem estar pensando é: bom, por que eu não multiplico simplesmente 200 por 2 e depois elevo a T sobre 2? Porque a gente não pode fazer isso. Se você se recorda, a gente só pode fazer determinadas operações se as minhas bases forem iguais, ou seja, eu só posso simplificar isso aqui se as minhas bases forem as mesmas, e aí eu faço 2 elevado a x mais y, ok? Então, nesse caso, eu só poderia fazer esse tipo de junção se eu pudesse escrever 200 como uma potência de base 2. Mas você vai perceber, se você decompor aqui, ó, 200, se você decompor aqui, perceba que aparece 5. Então, eu não posso simplesmente multiplicar 200 por 2. Eu teria que transformar isso aqui em potência de base 2, se fosse possível, e usar a propriedade, tá certo? Então, a ideia é, trate como objetos separados. Não saia multiplicando não, que isso vai induzir você ao erro. Ok? E aí, para finalizar, ele quer saber o número de bactérias após 8 horas. Então, tempo 8 horas vai ser igual a 200 vezes 2 elevado a 8 sobre 2. Bom, 8 sobre 2 é 4, certo? Então, 200 vezes 2 elevado a 4 é a mesma coisa de 200 vezes 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2, 4 vezes 2 dá 8, e 8 vezes 2 dá 16. Você pode até fazer mentalmente aqui, tá certo? Mas eu vou deixar registrado. 200 vezes 16. Portanto, a quantidade de bactérias após 8 horas é o resultado dessa multiplicação. Vezes 16. Ou seja, 3.200. Ok? Esse é o nosso resultado. Ok? Eu vou finalizar aqui a aula, já são 10 horas. Eu proponho o exercício 10. Você tem uma população de bactérias que começa com 100 e dobra a cada 3 horas. E o número n de bactérias após t horas é dado por esta função aqui. É um pouco diferente da expressão passada. Aqui é t sobre 2 e aqui é t sobre 3. E aí ele pede para que você determine o tempo necessário para a população ser de 51.200 bactérias. A ideia é que você utilize um raciocínio semelhante ao exercício 8. Tá bom? E aí, vamos ver se vocês já conseguem, com o que a gente viu aqui, fazer esse exercício para hoje à tarde. Tá bom, pessoal? Eu espero que tenha sido claro.
Caso alguém tenha algum comentário, se estiver achando muito rápido ou muito difícil, entendeu? Vocês podem falar comigo no privado também. Mas eu estou tentando simplificar o máximo possível. E vocês têm que lembrar que vocês precisam também fazer o esforço de refletir nos problemas, certo? Porque senão se perde, tá? Então, meu conselho é que mesmo que vocês tenham atividades agora, que em um outro momento vocês estudem, que vocês façam os exercícios. Eu estou deixando tudo disponível, né? Infelizmente, a aula da semana passada eu não consegui colocar no YouTube, por um problema da minha internet, mas ele está guardado e eu vou colocar também, que é o assunto de funções exponenciais da aula de sexta. Vocês têm o vídeo do formulário que está no meu canal, vocês podem assistir lá também. E lá também está sendo explicado por que a gente usa essa ideia de um valor igual a um valor inicial mais isso aqui. Né? Isso aqui é uma relação da matemática financeira e que, por experiência, por experimentação, é muito usado em modelagem de problemas exponenciais. Então, vai ser sempre essa receitinha aqui de bolo. O valor final é igual ao valor inicial vezes uma base elevado ao tempo, ou então elevado a uma fração do tempo, ou um múltiplo do tempo. Tá certo, gente? Eu vou só apagar aqui. Vou fazer um esforço para disponibilizar a aula de sexta no YouTube. Mas a gente se encontra mais tarde e eu vou acrescentar esses exercícios para vocês hoje à tarde para que a gente possa avançar um pouquinho mais. Tá certo, gente? Eu vou 4 horas. O link já está no grupo do WhatsApp, tá bom? Já tá